CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Muito bem, bom dia para você ligado aqui na Rádio CBN Campo Grande, 10 horas e 11 minutos, aqui na capital de Mato Grosso do Sul. Olha, essa semana Brasília está realmente aquecido, muito quente em Brasília, os ânimos em Brasília, desde a semana passada, né? O motivo foi a semana passada, quando o ministro Paulo Guedes retirou a tarifa antidumping do leite da União Europeia e Nova Zelândia, o leite em pó, integral ou desnatado. A questão é que o antidumping do leite europeu expôs um problema ainda maior. Será que este foi um sinal de divergência entre as pastas da agricultura e da economia? Como avaliar toda essa situação que envolve a decisão tomada pelo ministro Paulo Guedes? Agora há pouco eu conversei, inclusive, com o Geraldo Borges, que é da Abraleite, e também com o pessoal da Abraleite, da diretoria, sobre essa questão. Há uma questão aí que por trás dessa questão do antidumping, mostrando que, segundo os produtores rurais, que apoiaram o Bolsonaro na campanha para presidente, e foi decisivo o apoio dos produtores rurais, que Paulo Guedes, embora ministro da Economia, não tem muito tato, não tem muito entendimento com o setor rural. Eu vou conversar agora com o Paulo Leonel, por telefone. Ele está em Ribeirão Preto, São Paulo, ele é pecuarista, porque na próxima quarta-feira, lá em Brasília, haverá um grande encontro da bancada ruralista com produtores rurais para trazer em pauta o endividamento do custeio 2019. Então, nós temos aí vários assuntos. A questão do antidumping, a questão do endividamento agrícola, a questão fundo rural e outros assuntos que o setor rural está esperando posicionamento do atual governo. Paulo Leonel, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Paulo, o que está acontecendo realmente? Explica para a gente. Não é culpa desse governo, ele apenas está recebendo a conta. Essa conta é do governo passado, que trabalhou contra o produtor e a favor de uma estatização branca em alguns grupos. E essa conta está explodindo na mão do governo. O agro está endividado, o agro brasileiro produtor ele está praticamente quebrado, essa conta não tem como ser paga. Quanto é essa conta, Paulo? Qual o tamanho dessa dívida? Essa conta hoje é de 700 bilhões, a conta do agro. Isso representa, dentro do agro, 14 mil reais por hectare agricultável, e dentro dessa conta tem a dívida da pecuária. E isso sinaliza mais de 550 reais por cabeça de gado está endividado. Porque a pecuária dentro dessa conta deve 100 bilhões. Dos 700, 100 bilhões é da pecuária, é isso? 100 bilhões é da pecuária. O setor, então, hoje tem um endividamento por conta do quê, hein? Por conta da ponta final da cadeia, que foi feito um esquema para isso, para matar o produtor e o produtor não participar de um livre mercado. Ele tem que vender para quem foi financiado com dinheiro público, subsidiado e poucos grupos. Você pega o caso dos frigoríficos hoje, vamos falar de uma área que eu tenho mais credencial para discutir. No caso dos frigoríficos, eles foram comprando frigorífico e fechando com dinheiro subsidiado e acabando com a concorrência. Antigamente, você pegava numa área, um exemplo de 1 milhão, 2 milhões, 1,5 milhão de hectares, 2 milhões de hectares, tinha 8, 10 plantas frigoríficas diferentes e ali sim sinalizava o mercado. Hoje, às vezes, não tem nenhum. E quando tem, é de um grupo só, de 2 e nada mais que isso. Paulo, a pecuária está num momento dificílimo, é um momento que o governo vai ter que intervir. Nós precisamos de como pagar essa conta. Ninguém está pedindo nada de graça, está pedindo a condição de cumprir o que nós temos. Nós temos um problema hoje, que a nossa matéria, a commodity que a gente produz, está defasada em mais de 40% do valor dela, por culpa do governo anterior, E nós precisamos agora que o Paulo Guedes entenda que colocaram um banqueiro para tratar com o produtor.
Nós precisamos que ele entenda que ele precisa conhecer o agro para ele ver o que está acontecendo. E não tomar medidas de banco. Tá, mas para isso... Ô Paulo, mas para isso tem a ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina, que é aqui do Mato Grosso do Sul, para ser interlocutora do setor com o ministro da Economia. O fato mostra falta de liderança da pasta da Agricultura, ou habilidade para tratar isso com o Paulo Guedes? Não, a Tereza é uma grande líder, ela vive o problema da pecuária, ela conhece, ela vive do setor. Aqui eu parabenizo, inclusive, o governo Bolsonaro por ter escolhido a Tereza, por entender o que está se passando, mas ela está lutando com isso. O Bolsonaro está numa situação que você sabe qual é, todo mundo sabe, está internado, está no hospital, está sem poder de ação em defesa do agro nesse momento, dando o direito que o agro precisa, e eu tenho certeza que a Tereza vai resolver esse problema. Então, a questão, então, é o Paulo Guedes que não está entendendo a importância do setor, é isso? O Paulo Guedes não sabe nada do agro. Ele não conhece o agro. Ele não sabe o que ele está discutindo. Ele está tomando medidas de banco. Agora ele tem que entender, o Paulo Guedes, que nós estamos numa operação negativa. E ele quer subir taxa de juros, quer pôr um livre mercado, quer vender terra para estrangeiro. Eu acho tudo isso válido, desde que acerte a posição do setor. Que essa posição foi criada por um governo, não esse, mas o passado. E esse governo que assumiu sabia os problemas que o agro tinha, sim. Não assumiu ele cegamente. Entendo. O setor rural maciçamente apoiou a eleição do Bolsonaro. Essa questão agora com o Paulo Guedes, que está aí trazendo essa instabilidade dentro do setor rural, está de alguma forma afetando o setor em relação ao atual governo? O setor começa a ficar arrependido de ter apoiado o Bolsonaro ou não tem nada a ver? Não, eu não acho arrependido. O setor está nervoso. Principalmente que nós não temos, pelo motivo de saúde do Bolsonaro, do Jair, nós não temos como ter um interlocutor com ele, que é justo, não tem o que fazer nesse momento. Agora, o que tem que fazer é o Paulo Guedes entrar e escutar o agro, e não outra coisa que ele está fazendo como ele acha que tem que ser. Uma coisa é ele impor uma situação para quem tem 100%, 120% de margem numa mercadoria. Outra coisa é ele impor quem tem menos de 2%. Essa reunião lá em Brasília, na próxima quarta-feira, dia 13, 10h30 da manhã, sala 32, anexo 4, na Câmara dos Deputados, é uma tentativa de despertar a atenção do Paulo Guedes para o endividamento do custeio 2019, é isso? Eu acho que sim, eu acho que tem que ter, ele tem que entender do endividamento, porque esse endividamento que eu citei de 700 bilhões, 303 bilhões são números do Bacen, em bancos nacionais, e 400 bilhões estimativas em trade em bancos externos. Essa conta não fecha, ninguém vai pagar essa conta. Vamos arrumar um jeito do produtor. E o grande plano da esquerda, que estava no poder e que ainda continua locado no segundo, terceiro escalão do governo, que está sendo tirado pelo Bolsonaro, sem dúvida, é o que é ruim o alicerce do país. O alicerce do país é o agro. Há risco, então? É lógico que há risco. Se sobe a taxa de juro, cobra essa conta, não ajuda o produtor a pagar a conta, não tem a valorização da mercadoria que ele merece. Como que vai acontecer? O agro vai acontecer o quê? Vai quebrar. Ô Paulo, o que eu entendi, então, o que eu entendo, então, é que o produtor rural tem altos custos de produção, tem um endividamento por conta de recursos que ele captou para poder investir no negócio, e a remuneração que o produtor tem não consegue pagar essa dívida nem manter-se no negócio. Resumindo, é isso? Resumindo, é isso. Não consegue manter. Principalmente pela cartelização na ponta final da cadeia. A indústria. Você vai vender para frigorífico, tem 2 grupos. Você vai vender para trade, tem 2 ou 3 grupos. Você vai vender para indústria, tem 2 ou 3. Tudo isso foi feito com dinheiro subsidiado. Do BNDES, é isso? Exatamente, fortalecendo alguns grupos. Ressalvo 2 coisas. Nada disso é culpa do governo atual. Tá, mas é uma herança, né? É uma herança. É herança. E essa herança todo mundo sabia que ela existia. Tem que tentar resolver a partir de agora. Olha, o Paulo, E ressalvo outra coisa. Eu tenho certeza que a Tereza vai lutar e vai encampar essa luta. Tá.
A gente percebe lá em Brasília que os ânimos estão bastante acirrados lá. O deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais, o Domingos Sávio, ele soltou uma nota, né, em vídeo nas mídias sociais esse final de semana, falando que, sobre essa questão do antidumping, que a bancada ruralista não vai apoiar o ministro da Economia, o Paulo Guedes, na questão da reforma da Previdência, se ele também não der atenção para o agronegócio. Quer ver? Vamos ouvir o que o Domingos Sávio falou. E muitas das vezes não paga nem o custo de produção para o produtor brasileiro. Eu estou falando de milhões de produtores, portanto é um erro do ministro. Eu quero dizer a ele, ao ministro Paulo Guedes, olha, você proteger a economia europeia, a Nova Zelândia, prejudicando o produtor de leite no Brasil, é uma facada no peito do setor que primeiro apoiou Bolsonaro e que disse que queria um Brasil melhor. Não vai ser tirando o emprego do produtor de leite, do trabalhador de leite, que nós vamos melhorar o Brasil. É um equívoco isso. O governo tem que voltar atrás rápido e não permitir importação de leite em pó da Europa e da Nova Zelândia, que é um atentado contra a economia brasileira. Agora, o Paulo Guedes, que é assessor do Bolsonaro, defende o fim de subsídio. E defende a privatização do Banco. Bom, vamos lá. Opa. Vamos lá. Você viu aí o Domingos Sávio falando também, né, sobre essa questão, e tudo começou com o antidumping, essa questão do leite, não foi isso, Paulo Leonel? Sem dúvida, não tem como prejudicar mais o produtor de leite. E em todos os setores do agro, o setor produtivo primário, ele está fragilizado. Agora, existem alguns que estão mais fragilizados que os outros. É o caso da pecuária, tanto corte como leite, o arroz, a cana-de-açúcar, o café. São setores, a borracha, a seringa, são setores que estão à beira da falência. Você está me entendendo? Não tem como não recorrer e ajudar, e não adianta mais ficar remontando dívida. Todo ano o produtor dever 12% a mais. Entendo. Tem que ajudar o produtor a pagar essa conta. Tá ótimo. Ele não tem como pagar essa conta sem a intervenção do governo. Entendo. O governo tem que dar um rebate nessa conta, do valor que seja justo para o produtor e financiar isso para o produtor em 25 anos. Entendo. Bom, Porque... Paulo, a gente vai encerrar por aqui a entrevista com você, mas o assunto não irá terminar aqui, tá? Na quarta-feira, lá em Brasília, a nossa correspondente, a Márcia Paravise, vai acompanhar vocês nessa reunião sobre endividamento, e vocês também estão pedindo a securitização das dívidas, é isso? Exatamente, é como pagar essa conta. Nós temos que pagar essa conta com prazo para pagar e um rebate no valor das contas. Entendo. Vamos estender esse assunto lá em Brasília na quarta-feira. A nossa correspondente vai estar acompanhando vocês de perto e ainda durante o dia de hoje, amanhã, nós vamos trazer mais detalhes sobre essas questões, conversando com vocês, com a Andaterra, com o Jefferson Rocha, com o pessoal do leite também, o Geraldo Borges, da associação da Abraleite, e a gente vai estender esse assunto, vamos tentar conversar com a ministra Tereza Cristina para saber mais informações sobre essas questões do endividamento do custeio 2019 e essas tomadas de decisões que estão afetando o setor rural por conta do ministro da Economia. Tá certo, Paulo? Obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Um grande abraço. Abraço. Bom, tá aí o Paulo Leonel, que é pecuarista lá em Ribeirão Preto, né, um dos grandes nomes da pecuária brasileira, que estará em Brasília fazendo esse movimento com as lideranças e parlamentares pela questão do endividamento do custeio. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.